nome é Renata Lucas, eu sirvo ao Ministério Profético na Igreja Batista Oquem do Avivamento, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. E como igreja, nós temos vivido um tempo de preparo para o Yom Teruah, né? Um tempo de arrependimento, um tempo de voltar os nossos corações para o Senhor, de buscar a face de Deus, de abandonar aquilo que não procede do Senhor, nos voltarmos para Deus. E nesse tempo de preparo, nós temos meditado no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, que diz a partir do verso 1 assim: Eis que o Espírito de Deus, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes. Aleluia! Que palavra tremenda essa, né? O próprio Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, narra que ele abriu esse trecho da palavra, né, na Torá, leu ele, proclamou essa verdade, fechou e disse: hoje se cumpriu a palavra que vocês acabaram de ler. Que tremendo isso! Ele tomou posse disso, ele declarou que o Espírito estava sobre ele e o ungiu. E esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós, está nos capacitando para realizar todas as coisas que estão descritas nesse livro, na profecia de Isaías. Olha que tremendo isso! E esse mesmo Espírito que nos ungiu em Cristo Jesus, nos aponta a direção profética que temos vivido, a direção profética para esse tempo que nós temos vivido. O Espírito nos capacita para discernir o tempo de Deus para nós hoje. E eu tenho compreendido, e já tem alguns dias que eu tenho meditado nessa palavra, e agora, nesse tempo de preparo do Yom Teruah, tem testificado cada vez mais, eu tenho entendido que é chegado o tempo da manifestação da identidade da igreja como noiva do Cordeiro. Isso mesmo. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, há um alerta que ecoa desde a eternidade, em que Cristo diz no verso 12: Eis que venho sem demora. E este mesmo alerta, no livro de Apocalipse, ele é respondido por duas pessoas. Somente duas pessoas. Olha o que diz no verso 17. Então, o Espírito e a noiva dizem: vem. Veja só, não são os filhos que dizem vem. Não são os trabalhadores que estão na seara que dizem vem. Não são os guerreiros da oração que dizem vem. Não são os servos que dizem vem. É o Espírito e a noiva que dizem vem, Senhor Jesus. Uma noiva inspirada pelo Espírito Santo que diz: vem, amado meu, vem, rei meu, eu te espero. Eu anseio pela sua volta, eu anseio pela sua vinda. E esse anseio, esse desejo pela vinda do noivo, debaixo da unção do Espírito Santo, gera dentro de nós uma intercessão e o desejo de anunciar as boas novas aos mansos, aos pobres de coração, a trazer libertação, a restauração, a consolar os que estão tristes. Aleluia! É para isso que o Espírito de Deus nos ungiu como noiva. E é chegado o tempo de nós, como igreja, nos posicionarmos como noiva. Veja bem, não se trata de um ofício, não se trata de um trabalho, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o ministro do louvor, não é o diácono. Não é um ofício. Se trata de uma identidade. A identidade da igreja como noiva, de um noivo que é o Cordeiro, a identidade da noiva do Cordeiro. Uma noiva que clama pela vinda
Uma noiva que chama o noivo, que clama pela vinda dele, mas que também tem em si o desejo de anunciar: é chegado o tempo do encontro com o noivo, que anuncia a todos. Olha só o que continua dizendo na palavra de Deus, Apocalipse 22, no verso 17, diz, né? O Espírito e a noiva dizem: vem. Então continua dizendo: e todo aquele que ouvir, responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quanto desejarem, venham, recebam de graça a água da vida. O Espírito nos ungiu para esse tempo. O tempo da noiva que clama pela volta do noivo, pela volta de Jesus, e ao mesmo tempo proclama, anuncia boas novas, dizendo: venham. Venham e bebam de graça da água, da fonte da vida, que é o próprio Espírito Santo. Mas nós precisamos entender, essa noiva, ela não está de qualquer jeito. Ela não se veste de qualquer jeito, ela não está clamando de qualquer jeito. Ela é uma noiva diferenciada, uma noiva separada. A palavra de Deus nos diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, santos, separados. A mesma palavra nos afirma que o Espírito de Deus que está em nós, ele zela por nós com ciúme, com desejo por nós. Ele zela por nós com ciúme. Nós não podemos andar clamando pela vinda do noivo de mãos dadas com o mundo, não. Nós não podemos ser noivas e sermos amigas do mundo. Não. Nós temos que ser separados do mundo. Uma noiva, ela aguarda a vinda do noivo, se preparando. Porque outro atributo da noiva é que ela tem azeite sobre si. Lembra da parábola das 10 virgens? Eram as virgens que tinham azeite, que são consideradas preparadas para a chegada do noivo. Esse azeite que unge, que mantém a luz acesa. O azeite, a unção, é a evidência da presença do Espírito Santo em nós. Como buscar isso? Através de oração, através de jejum, através da leitura da palavra, da busca incansável de estudar a palavra, de se alimentar dela, mas principalmente de andar no Espírito, de buscar intimidade com o Espírito Santo, de andar com Ele como seu melhor amigo, como aquele que anda em você, com você e zela com ciúme, porque é Ele que tem o azeite, é Ele que nos unge. E para finalizar, o último atributo da noiva, para que o noivo venha, para que o casamento aconteça, as bodas sejam anunciadas. Essa noiva, ela tem que estar preparada. Olha só o que em Apocalipse 19, a partir do verso 7 e 8 diz: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora do casamento. Chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro, resplandecente. Um linho fino representa os atos de justiça dos santos. Essa noiva, ela está vestida com os atos de justiça dos santos, que são as nossas atitudes consequentes de uma fé em obediência à palavra de Deus, à direção de Deus. É tempo de nos posicionarmos como noiva. O chofar está tocando. É tempo de nós ouvirmos o chofar. Mais importante do que tocar o chofar é ouvir o som do chofar. O chofar está sendo tocado. Quem vai ouvir? O Espírito de Deus nos ungiu para isso, para esse tempo, para discernirmos o tempo de Deus. E é chegado o tempo do noivo, e a noiva precisa estar preparada. Que o noivo venha e possa nos encontrar assim,
ungidos, preparados, adornados pelo reflexo da justiça perfeita de Deus. Que o Eterno nos abençoe. יברך אדוני וישמריה, יאיר אדוני פניו אליה והונקה, היס אדוני פניו אליה וישם לה שלום.